Questão sobre perda de nacionalidade. Quando que o brasileiro nato pode perder a sua nacionalidade, tá? A questão do CESP 2025, caiu no TRF6, lá de Minas Gerais. A renúncia da nacionalidade brasileira por indivíduo que expressamente a requerer perante a autoridade competente impede a requisição da nacionalidade brasileira originária. A originária é a que nós temos, né, como brasileiro nato. Então nós temos uma pessoa que é brasileira e ela renuncia àquela sua nacionalidade, né, por algum motivo. E a pergunta é, ela pode depois se arrepender, né? O cão arrependido pode voltar? Bem, e a verdade é que sim, pode. Então essa questão aqui está errada, tá? A expressa renúncia não impede que você faça a requisição novamente. Lá no artigo 12 da nossa Constituição, ela diz o seguinte, parágrafo 4º, né? Será declarada a perda de nacionalidade do brasileiro que, 1. Tiver cancelada a sua naturalização, ou seja, o brasileiro naturalizado, por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Então, são duas situações que o brasileiro naturalizado pode perder a sua nacionalidade através de sentença judicial. Se houver alguma fraude, né, um casamento falso, ou ele nunca morou no Brasil e ele fraudou, tá, esses dados e documentos, ou se ele fizer algum atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Tá? Então, a primeira opção é essa. E a segunda opção de perder a nacionalidade é se tiver feito um pedido expresso para perder a nacionalidade perante a autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apátrida. O que é o apátrida? É quando o cara ficar sem nenhuma nacionalidade. Então ele não pode pedir para perder a brasileira se ele não tiver uma outra, se ele não ficar sem nenhuma nacionalidade. Tá? E o parágrafo 5º diz que a renúncia de nacionalidade, nos termos do inciso 2º, né, do parágrafo 4º, que é esse pedido expresso, não impede o interessado de readquirir a sua nacionalidade brasileira originária nos termos da lei. Então há uma lei que diz lá quais são os critérios e como ele faz para voltar a ser brasileiro. Tá? Então essa aqui está errada. Observe que agora há duas situações para cancelar a naturalização via sentença judicial e que é possível fazer o pedido expresso, mas que a pessoa pode se arrepender e voltar atrás, conforme o regulamento da lei. Beleza? Essa aqui, gabarito errado.